Alô, gente! Graça e paz para todos vocês. Um bom ano de 2024. É o desejo do meu coração para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, de todo este nosso querido Brasil. Vai o abraço desse que vos fala, Nilson Queiroz, deste canal que já completou 3 anos que estou aí, graças ao bom e maravilhoso Deus que está conosco. Em tudo devemos agradecer a Ele, porque Ele é o único em nossas vidas. Somos gratos a Deus por tudo. E a mensagem que eu tenho para vocês que têm me acompanhado, quero agradecer você que tem inscrito no meu canal, você que tem curtido, você que manda os seus comentários, eu quero te agradecer. E a mensagem que eu tenho é essa: o pecado não veio por Adão, mas sim por Moisés. Aí você diz, irmão Nilson, mas a Bíblia diz que o pecado veio através de Adão, que Adão desobedeceu e comeu ali uma maçã. Mas a Bíblia não diz que era maçã. Poderia ser uma manga, poderia ser ali uma laranja, um mamão, ou até mesmo um abacate. Não, um abacate fica difícil. Porque como é que ele ia comer um abacate se não tinha açúcar naquele tempo? Não tinha uma colher para ele colocar ali açúcar e tal. Mas isso é apenas uma brincadeira. Mas o povo se diz que é uma maçã, mas vamos deixar para lá. Então diz que através desta fruta que Adão tocou a ele com a sua esposa Eva, entrou o pecado. E o pecado veio a todos os homens. Mas a Bíblia entra em contradição se nós olhar para este lado, porque nós olhamos, a Bíblia diz que por meio de um veio a morte, e por meio de outro veio a vida. Esse é Adão. Todos morreram através de Adão. E todos tiveram a vida eterna através de Cristo. Mas o pecado de Adão não era levado em conta. Então, se uma coisa não é levada em conta, então a gente não pode considerar. Porque quando Deus disse, você vai entender bem essa mensagem, porque a gente entra dentro aí, vê aí alguns irmãos, até mesmo da graça, muitas vezes, afirmando. Mas se você olhar para a Bíblia, você vê que Deus, quando disse para Adão, Adão, toda árvore, todo fruto que estiver aqui no jardim, você comerá. Mas desta não. Porque no dia em que você comer, certamente pecará, não. Por que ele não disse pecado? Porque o pecado é transgressão do quê? Tudo que você transgride, você deixa de obedecer. Um farol que você passar, um semáforo fechado, você está transgredindo. Se você não paga o seu imposto da casa que você mora, o IPVA do seu carro, você está transgredindo a lei. Então, tudo aquilo que você transgride, mas naquele tempo não existia lei, porque Deus tinha acabado de criar aquele casal. E o pecado é a espécie de uma multa hoje que as pessoas recebem quando transgride uma lei. Então, o pecado, ele só veio existir através de Moisés, porque Adão, Deus disse, o dia que você tocar, certamente morrerá. Ele não disse certamente pecará. Porque o pecado é consequência da lei. Aí você olha para Moisés.
Moisés recebeu a lei. Quando Deus tirou o povo do Egito, aquele povo não tinha pecado. Que pecado tinha aquele povo? Que tudo que Israel fez, que foi Jacó, Jacó mentiu. Se nós formos entrar aqui na passagem de Jacó, Jacó enganou seu irmão Esaú. Quando ele foi buscar a caça para o seu pai, ele correu na frente, preparou um guisado e trouxe para o seu pai, ainda colocou Deus. Como tão depressa, meu filho, achasse essa caça? O Senhor, Deus, me ajudou e eu encontrei a caça e aqui está. Mas a voz é do meu filho Jacó, mas o corpo é do meu filho Esaú, e abençoou Jacó. Então isso não era levado em conta. Você vê todos aqueles problemas que o povo fazia. Abraão, quando diz que Sara era sua irmã, você vê os problemas dos filhos de Jacó, tantos problemas que fazia Israel, mas não era levado em conta. Foi levado em conta quando Deus tirou aquele povo do Egito, que eles, a partir daquele momento, eles passou a ser dominado ou dirigido por Moisés. No capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a citar uma lei. A partir de agora, você vai ter que andar nos meus caminhos. Não é mais o caminho de vocês. Como diz aquela música, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Então, daqui para frente, vou modificar o modo de vida de vocês. Vocês tinham uma vida no Egito desta forma, mas daqui para frente tudo vai ser diferente. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Vocês vão ter que aprender a ser gente. Então daqui para frente vocês vão ter que aprender os meus estatutos. Então Deus deu a lei a Moisés. E na lei Deus diz, não se virá. E logo no versículo 4 ali, de Êxodo 20 ali, Deus diz, não se curvará, nem fará para ti imagem nenhuma, não se virá, porque eu sou o Senhor. Todo aquele que desobedecer, o sábado é dia do descanso. E Deus foi citando a Moisés. A partir daquele momento, tudo que eles transgredia, que eles desobedecia, passou a ser pecado. Então hoje, nós olhamos para esses movimentos que existe por aí, porque eu já disse e repito várias vezes, eu não posso chamar esses movimentos de igreja, porque a Bíblia chama de movimento. Atos 5, 36 e 38, você vai encontrar a Bíblia chamando de movimento. Essas reuniões que eles faziam, um tal de Teudas, um tal de Judas, fez aí um grande movimento e tal, eles não chamavam isso de igreja, porque a igreja significa vida, são pessoas. E a igreja só nasceu através de Jesus. Aí você olha para o capítulo 4 da primeira carta de João, e versículo 3 diz que o pecado é transgressão do quê? Foi transgressão de Adão? Foi transgressão que Adão comeu e Eva comeu o fruto? Não. Transgressão da lei. Então você vê que não consegue, não tem, porque a Bíblia ela é bem clara. Porque o apóstolo Paulo diz assim, se não existisse a lei, eu não conheceria o pecado. Eu passei a conhecer o pecado através da lei. Mas não existindo lei, não existe pecado. É como a lei de trânsito. Essa rua é contramão. Mas se mudar as placas, ela deixa de ser contramão. Aqui tem um semáforo. Tira aquele semáforo, você passa direto. Não tem mais como, você não precisa parar. Aqui tem um pare.
Aquele pai é tirado, você não precisa mais parar. Aquela rotatória. Então, quando a lei deixa de existir, então não é mais transgressão. Tudo que hoje, nós estamos debaixo de tanta lei, existe tanta lei criada pelos próprios homens, que os homens criaram sobre nós, e nós temos que pagar os nossos impostos. Mas se amanhã depois dizer, a partir de agora, o carro não vai pagar mais em PVA, a partir de agora não tem mais, como se diz, seguro. Você não precisa pagar seguro do seu carro, você não precisa mais pagar pedais, o carro, como se diz, carro, casa, não vai ter mais imposto sobre em PVA, em PTU, você não tem que pagar mais nada. Os homens tiraram tudo isso. Então isso passa você ser livre, você vai andar livremente, porque isso foi tirado. E quando foi que o pecado deixou de existir? Quando Jesus quebrou, ele não destruiu. 5:17 de Mateus. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Quando ele terminou de cumprir a lei, ele saiu de cena. Ele entregou a sua vida naquela cruz. E ali terminou. Porque o apóstolo Paulo, bem claro, ele disse ali em Tessalonicenses, acho que 2, ele fala, acho que é Tessalonicenses, acho que é isso mesmo, Colossenses, ele diz assim, que a lei é apenas uma sombra, é uma sombra, a sombra está aqui, de acordo com o sol, aquela sombra se vai, ela vai embora. A lei foi dada temporariamente, por um espaço de tempo, até que fosse perfeito viesse por um espaço de quase 15 séculos. A lei permaneceu. Mas quando Jesus entrega a sua vida naquela cruz, como disse João, eis o Cordeiro, 1:29 de João, eis o Cordeiro que tira, ele veio para tirar. E ele tirando o pecado do mundo, o pecado deixou de existir. 9:26 de Hebreu, Jesus exterminou com o pecado. O véu do templo foi rasgado. Todas as leis, ordenância e mandamento, Jesus clavou, Jesus riscou lá em Colossenses 2:14. Jesus levou sobre a cruz e cravou ali. Então não existe mais mandamento nem ordenância. Tudo foi terminado através de Cristo. Romanos 10:4, como você já conhece, o fim da lei foi Cristo. Mas os homens, esses movimentos que vocês vê por aí, se eu for citar, existem milhares e milhares e milhares de movimentos com o título de igreja, eles pegaram tudo que foi anulado e trouxeram para o meio deles. Hoje você peca, nós estamos em pecado, você tem que batizar, você tem que participar da ceia, porque você tem que vir nas reuniões de oração com hora marcada, até cura com hora marcada. Eu vou estar aqui orando, imposição das mãos, coisas que a própria palavra ali em Hebreus capítulo 6 e versículo 2 faz sobre o rodimento de posição de mão e de batismo, que não devemos mais, está bem claro, mas eles foram lá costurar o véu outra vez. O véu do templo foi rasgado, dando acesso a todos entrar no Santo dos Santos. Tinha passagem direto a Deus. Mas o que fizeram os homens? Foram lá, costuraram de novo e começaram a pegar todas as leis que foi destruída. 613 lei que existia em Moisés, trouxeram e continua com essa aberração, com essa tolice. Nós estamos em pecado, nós temos pecado e tal. Então, voltando para aquilo que eu
estava dizendo. O pecado de Adão não era levado em conta. Quando você encontra ali o apóstolo Paulo falando sobre o pecado, não era levado em conta. Deus não dava, como se diz, importância, porque a lei ainda não estava em vigor. Mas quando Deus tirou aquele povo do Egito, aí Deus exigiu, porque através da desobediência, do pecado, como a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só porque um homem estava catando graveto, catando lenha um dia de sábado, ele foi morto. Então você não podia fazer nada, que você era morto. É transgressão, você não podia transgredir a lei, que você era morto. E isso veio através de Moisés. Moisés é o que o acusava, 5 de João e 45. Ele era o acusador. Eles falam, peguei esse homem aqui assim, assim, assim. Mata. Não tinha perdão, não existia perdão, nem existia misericórdia. Como Hebreus 10 e 28, por testemunho de 2, 3 pessoas, aquela pessoa era morta. Então o apóstolo Paulo fala, se não existisse a lei, não existia o pecado. Eu conheci o pecado por causa da lei. Quando a lei surgiu, mas desde quando a lei deixou de existir, o pecado acabou junto. O ser humano existe enquanto ele está vivo. O dia que ele deixar esse corpo, esta vida, ele deixa de existir. Então, meu irmão, que você fique com esta palavra, que esta palavra, que hoje você talvez tenha dúvida sobre o pecado, eu ainda estou lá, o pastor fala que nós temos que orar, nós temos que jejuar, porque nós temos pecado, é que eles criaram o pecado. Se eles criaram o pecado, então eles têm. Ué, se eles querem ter o pecado, que eles tenham, mas nós que estamos da graça, estamos livres desse pecado, porque nós não andamos mais debaixo da lei. Meu irmão, fique com esta palavra, que a graça de Cristo resplandece sobre a vida de todos vocês neste ano que estamos iniciando. Graça e paz para todos. Bye, bye.